Oi, gente, tudo bom? Eu estou retornando aqui aos estudos a respeito do divórcio, tá bom? Se você não assistiu os três primeiros, eu vou deixar aqui na descrição os três primeiros áudios que foram postados a respeito desse tema, tá bom? E o tema de hoje é: posso pedir o divórcio em alguma situação? Bom, nós sabemos que Deus detesta, odeia e abomina o divórcio. Sabemos também que o que ele uniu, ninguém pode separar. Então, partindo desses dois pressupostos da palavra de Deus, em nenhuma hipótese o divórcio ele é necessário, permitido ou consentido por Deus. E eu digo em nenhuma hipótese. Estou falando de divórcio, tá, gente? Não estou falando de separação. Podem acontecer casos graves dentro da relação, dentro do convívio do casamento, que se faça necessário a pessoa se apartar, o marido ou a esposa. Quais são os casos? Casos graves de violência, de ameaças de morte, de pedofilia, se seu marido for pego abusando sexualmente dos seus filhos, se você ou seus filhos sofrerem abusos físicos ou psicológicos, psicopatia, envolvimento com drogas, enfim. Casos graves e extremos como esses, não tem ninguém aqui que vá se opor você se separar do seu marido. Isso te dá carta branca para você se divorciar e se casar de novo? Não, gente, não dá. O que é que você deve fazer como cristã? Você se aparta e você entra em oração, clamando pela alma do seu esposo, porque fica imaginando, mas ele é isso, ele é aquilo, ele seja o que for. Quem foi o maior pregador de todos os tempos? Eu sou impactada com a história de Paulo, sabe? E um homem extremamente anticristão, né? Um homem extremamente perseguidor dos cristãos. Basta Jesus chamar: Saulo, Saulo, por que me persegue? Espera aí, meu filho. Aqui sou eu sou aquele que tu persegues. Então, assim, quando Jesus se mostra e chama, a pessoa se regenera na hora. Paulo foi regenerado naquela hora, naquela estrada, em direção à cidade de Damasco. Então, se aconteceu com Paulo, por que não pode acontecer com teu marido? Sabe? Então, eu acho engraçado que os mesmos pastores que pregam sobre perdão, sobre que nós precisamos perdoar para que a gente seja perdoado, são às vezes os mesmos pastores que dizem que você não deve perdoar uma traição, um adultério. E o pior é dizer que você tem carta branca para tanto se divorciar como casar de novo, né? Então, voltando, caso aconteça dentro da situação que eu acredito que é 0,00001%, acontecer casos graves como esse que eu acabei de listar, caso aconteça essa situação, uma medida alternativa emergencial para salvaguardar a sua integridade ou dos seus filhos, é se apartar, deixá-lo lá. Porém, Deus diz muito claro, dizendo assim: se você se apartar, fique sem casar. Mas eu não consigo ficar só. Então, você quer casar novamente? Só tem uma possibilidade: se reconcilie com seu marido. Não dá mais, então a pessoa já casou novamente. Então, você vai permanecer sozinho ou sozinha. E aí você fica livre da servidão daquele casamento. E essa pessoa e você estão chamados a viverem em paz. E muita gente entende essa ficar livre da servidão como ficar livre do casamento e poder casar de novo. Não é isso que está dizendo aqui, gente. Inclusive, dentro desse próprio capítulo que eu estou me referindo aqui, a 1 Coríntios 7, tá? Onde fala sobre você ficar livre da servidão. No final do capítulo, né, de 1 Coríntios 7, diz assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Contudo, se falecer o marido, fica livre para quem casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, como que Paulo se contradiria no mesmo capítulo? Olha,
Se seu marido for descrente e ele quiser ir embora, você fica livre da servidão. Aí lá no final, digamos assim, fica livre da servidão, fica livre do casamento, né? Para o pessoal que gosta de enfiar esse goela abaixo. Ok. E aí a gente vai para o final do mesmo capítulo, que é uma carta. Aí ele diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Aí vocês me dizem, como que a pessoa pode ser tão bipolar a ponto de, no mesmo capítulo, de uma mesma carta, ele se contradizer? Sabe por quê? Porque não existe, gente, essa possibilidade de ficar livre de servidão, significar livre do casamento, isso não existe. Ficar livre da servidão é você não ficar insistindo com a pessoa que decidiu se apartar, ficar insistindo a respeito da volta do casamento. Isso é o famoso deixar aí, que a gente tanto bate na tecla e conhece muito bem. Inclusive, eu nunca tinha me tocado que esse versículo apoia essa ideia, né, do deixar ir. Bom, se o seu marido decidir se apartar, você fica livre da servidão e é chamada vem em paz. Isso é o deixar ir. Então, de acordo com 1 Coríntios 7, 39, gente, diz isso: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se houvesse possibilidade aqui do adultério quebrar essa aliança, ou o cônjuge sair de casa e decidir não ser mais casado, que se isso quebrasse a aliança, estaria dizendo aqui. Paulo fala em 2 livros seguidos, Romanos e Coríntios, a mesma coisa. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ele fala em Romanos 7, 1 Coríntios 7. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aí nós podemos concluir que nada em nenhuma situação dá a você o direito de se divorciar e de se casar novamente, com exceção da muerte, da morte, ok? E para finalizar, gente, eu queria só tocar aqui um pouquinho no assunto. Tem umas teorias, né, na teologia e tudo, tem uma delas que se chama teoria de antimônia, ou antimonia, não sei exatamente como pronuncia. Mas são teorias que não necessariamente tem só na teologia, tem no direito, na matemática, que são teorias que elas são contrárias, certo? Contraditórias, né? Contrárias. E na Bíblia, se você parar para pensar, existem muitas teorias de antimônia, né? Que são teorias que parecem ser contraditórias. Eu vou dar um exemplo. O livre-arbítrio e a predestinação. Se você for estudar cada um separadamente, você vai ver uma lista de versículos de que cada um defende aqui sua ideia e tudo está fundamentado dentro da palavra. Esse termo livre-arbítrio não existe, né? Se vocês sabem, ele não existe dentro da Bíblia. Não existe o livre-arbítrio. Você pode até dizer que exista o arbítrio, ele não é livre. E existe a teoria da predestinação, que elas parecem ser contraditórias, parecem ser completamente contrárias. Então tem gente que defende que essas duas teorias elas andam em linhas paralelas. Um dia elas vão se encontrar só na glória e a gente vai entender como elas duas funcionam ao mesmo tempo. Eu veria essas duas teorias como um círculo. Para mim, uma começa onde a outra termina e elas se juntam dentro de uma teoria só, que é a soberania de Deus. Mas eu não quero falar sobre isso agora, tá? Eu só quero dizer para vocês que essa teoria da antimônia, de coisas que parecem ser contrárias, existem e podem ser tomadas dentro da palavra. Vou dar outro exemplo. A questão da Trindade. Deus são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles são um só. Então, como eles podem ser 3 em um só? Né? Essa matemática da Bíblia, ela diz que um, que é o Espírito, mais um, que é Jesus, mais um, que é Deus, mais um, é igual a 1. Não é igual a 3, é igual a 1. E o que são 3 deuses? Não, é um Deus só. É um Deus com 3 cabeças? Não, é um Deus só. É um Deus com 3 braços? Não, é um Deus só. Como que a gente vai entender a Trindade? Quando a gente estiver na glória. Acho que a gente vai conseguir ver e vamos entender como que é a Trindade. Então, a teoria da antimônia é isso, 2 coisas contrárias que se complementam ou que se explicaram na glória. Não é o caso da teoria do divórcio, porque
Existem as duas vertentes. Uma vertente que diz que o divórcio não pode acontecer porque o casamento é vitalício, e tem outra vertente que diz que pode acontecer divórcio se houver adultério, porque o adultério quebra a aliança. Ok. Se a gente fosse analisar essas duas teorias, a teoria que o casamento é vitalício, que não pode ser quebrado, existem vários versículos que a gente poderia gabaritar essa afirmação. Vamos lá para a teoria que o divórcio pode ser quebrado em caso de adultério. Se a gente fosse tomar as duas teorias como verdade, a gente teria que rasgar todas as teorias que falam que o casamento é vitalício, porque uma não pode existir com a outra. Vocês percebem? Ou o casamento não pode ser quebrado de maneira nenhuma, a não ser com a morte, ou ele pode ser quebrado. Não existe uma possibilidade de ser quebrado mais ou menos. Como uma coisa vai ser quebrada mais ou menos. Ou você rasga a lei ou você não rasga. A única forma de você rasgar a lei do casamento é com a morte. Você pega o contrato do casamento e você rasga. E aí você pode casar de novo, diante de Deus. Então, gente, para finalizar, diante do que nós já aprendemos, diante do que nós conversamos aqui, não cometam essa sandice, nenhuma hipótese de vocês pedirem o divórcio, visando uma tentativa de solucionar essa confusão que você se meteu. Muitas mulheres, depois que vai passando o tempo, até anos, acham que o divórcio vai resolver todos os problemas. Eu quero me divorciar porque eu quero fechar essa página, eu quero virar esta página, eu quero fechar esse ciclo. Só que, na verdade, você continua dentro do ciclo de uma maneira muito pior. Porque o divórcio vai possibilitar seu marido casar de novo. Então, o divórcio, ele nunca vai ser resolução de problema, gente. Ele nunca vai ser antídoto para a tua dor. Nunca acredite. Que aí eu acho que é seta mesmo do diabo que diz que você te pede o divórcio, que todos os seus problemas vão ser acabados, né? Parece a propaganda das organizações Tabajara. Peçam o divórcio que todos os seus problemas acabaram. É isso que o diabo tá soprando no teu ouvido. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem já passou ou passa por um processo de divórcio é que sabe a dor que é. Sabe? E além de saber qual é a dor, entende que não muda nada. Eu estou passando por um processo de divórcio e não mudou nada na minha vida. Eu não fiquei mais tranquila, eu não fiquei menos tranquila, eu só senti mais dor, muito mais dor do que se eu não estivesse vivendo esses momentos de divórcio. E eu sei que por causa da caminhada, que é árdua mesmo, nós seremos tentados, sim, a pedir o divórcio, sabe? Só que o fim disso, o que você vai conseguir com isso é afastar mais ainda teu cônjuge. Depois você vai se sentir culpado quando você entender a verdade de Deus. Ou seja, não resolveu nada, só piorou a tua situação. Então, assim, por amor a Deus, por amor ao seu cônjuge, por amor à sua família e a você mesma, não peça o divórcio. E eu termino dizendo assim, não peça o divórcio por obediência a Deus. Se nada disso que eu falei antes funcionou, você não tem mais amor por cor nenhuma, você não acredita em coisa nenhuma, então não peça por obediência a Deus. Não faça algo que Deus odeia. E em Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Se nós tivéssemos obedecido a Deus no passado, nós não estaríamos aqui agora. Então, vocês pensem nisso quando pensarem em divórcio. Fiquem com Deus.